Santos e Galo. Só não sei se é ajuste fino. Existe ajuste... Ajuste grosso? Não existe. Porque o Santos tem muita coisa para melhorar e o Atlético Mineiro, de grande elenco, campeão brasileiro da Copa do Brasil, também tem muita coisa a melhorar. Para começar o assunto Santos e Galo, Ângelo, menino da Vila. Olha só o que disse o Ângelo. Dá só uma olhada. Beleza, vai ser um jogo grande, um jogo difícil. As duas equipes precisam pontuar. Eles vêm de vitória, a gente vem de derrota, mas creio que a gente tá jogando bem, o que falta é o resultado. E, cara, o Hulk tá bem, a gente também tá bem. Eu tô bem, o Léo tá bem também. Então, é como o Léo falou na última partida também, como a gente vem falando. É eles que tem que se preocupar com a gente, não a gente com eles. Opa! Eles é que tem que se preocupar. O Galo é que tem que se preocupar com o Peixe, não o Peixe com o Galo, é isso? Eu tô preocupada com esses jogadores do Santos. Por que você tá preocupada? Um dia o Marcos Leonardo fala em briga por Libertadores, agora Ângelo fala que o Galo tem que se preocupar com o Santos. Eu tô preocupada com esses jogadores. Pois é, que coisa, né? Olha aí, ó. Quem tem que ter medo de quem? Trios de ataque por Santos e Atlético Mineiro em 2022. Marcos Leonardo, 48 jogos, 17 gols, 4 assistências. Começou muito bem a temporada, mas tem caído de produção, hein? Nos últimos jogos. Ângelo, 37 jogos. O Ângelo passou mais tempo no banco de reserva? Sim, ou machucado, na seleção, machucado também. Ou na seleção sub-17 do que propriamente no time titular do Santos. Para desespero de muitos santistas, como Cabeção da Baixada. 37 jogos, nenhum gol e 5 assistências. Soteldo, 6 jogos, nenhum gol, 1 assistência. O Soteldo só brilhou na estreia contra o São Paulo, foi aquela assistência pro gol do Lucas Braga. Hulk, 44 jogos, 28 gols e 5 assistências. Olha que o Hulk não tá na sua melhor temporada, hein? Ademir, 53 jogos, 8 gols e 1 assistência. 8 gols o Ademir? Deve ter sido no Campeonato Mineiro, né, ou não? Ele fez um bom começo de temporada, mas também caiu depois. Tô lembrando desse gol. Tudo concentrado naquele comecinho. Pavon, 9 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. Não mostrou que veio. Fernando Saraiva, vou começar com o Saraiva. Ele sempre fica pra último. Bomba pra lá. Eu cedo, meus Fernando minutos. Saraiva, neste momento, que dia é hoje, amigo? 5? Dia 5 de 5 de outubro. 5 de outubro, 10h26 da manhã. O Santos tem que se preocupar mais com o Galo ou o Galo tem que se preocupar mais com o Santos? Você antes usou a palavra medo, né? Eu acho que ninguém tem que ter medo de ninguém, todo mundo tem que ter medo do Lobo Mau. Que o Lobo Mau é a segunda divisão, entendeu? É claro que nem Atlético Mineiro e nem Santos vão disputar a segunda divisão no que vem, né? O Galo, 7º colocado com 43 pontos, o Santos ali tem que remar mais um pouquinho, 11º com 37 pontos, né? Agora, esses dois têm que fazer muitos ajustes, né? No caso do Flamengo, o ajuste fino é que nem aquele piloto de Fórmula 1 que faz a pole position, faz um tempo maravilhoso, chega no box e o mecânico fala, não, mas a telemetria mostrou aqui que tem que apertar uma... Meu amigo, não aperta nada nesse carro não, que o carro está ótimo. Então, assim, agora, no Atlético e no Santos, realmente há muito que evoluir, há muito que melhorar. Agora, eu acho que é um jogo igual. Né? O elenco do Atlético, a gente fala aqui todo dia que é um elenco muito superior, é um dos 3 melhores elencos do Brasil, mas é um time que assim, decepcionou muito esse ano. O Santos oscila. É um time jovem, né? É um time que consegue às vezes vitórias importantes, mas normalmente é um time muito irregular, é um time que patina demais. Então acho que hoje o jogo vai ser um jogo equilibrado, né? Eu só torço para que seja tecnicamente bom, o que eu tenho minhas dúvidas, assim. Mas eu acho hoje um jogo equilibrado e um jogo igual, principalmente porque o Santos joga em casa, né? Percebi que Natália Ferrão discorda do amigo Fernando Saraiva. Ou não entendi direito a sua expressão, seus gestos aqui, enquanto Saraiva falava. Meu rosto fala muito por mim, né? Eu discordo um pouco do amigo, porque tecnicamente eu vejo duas equipes diferentes. Apesar do momento do Atlético Mineiro não ser dos melhores e estar buscando uma recuperação dentro da competição, tecnicamente o Atlético Mineiro tem mais repertório para fazer um jogo melhor.
o Santos tem uma certa dificuldade, depende muito do Ângelo, depende muito de um dia bom do Soteldo para que as coisas aconteçam. E aí depende muito de que o Luan entre com vontade de jogar também, porque provavelmente ele vai ser titular. Né? Será que ele já ainda vai ter vontade? Depende. Porque ele já fez um gol da última vez. Então não vou nem falar nada sobre esse jogo de hoje em relação ao resultado. Na penúltima, né? Porque na última ele não jogou. Ele saiu bravo. Saiu bravo porque foi tirado do jogo. Então, assim, o Santos depende muito da individualidade e tão somente isso. Ele não tem um jogo tão equilibrado quanto o Atlético Mineiro possa fazer. Então, a minha preocupação é justamente essa. Independente de jogar dentro de casa ou não, o Santos tem jogado mal fora e dentro de casa. Né? Diferente de alguns, em casa o time joga bem. Não, o Santos... E vivido de lampejos de alguns jogadores. Exato. Esporadicamente. Depende muito do João Paulo fazer defesas espetaculares durante muitos jogos. Sempre, Isso né? sempre. Há 2 anos. Salvador da pátria, ele virou... É o mais regular que tem. Ele é o jogador mais regular, mais linear do Santos. Tem algumas falhas que as pessoas questionam muito. Mas, para mim, eu acho que a defesa do Santos, que era algo que não preocupava no meio da temporada, passou a preocupar porque começou a ter falhas que não tinha. O meio-campo do Santos... Tem uma volta importante hoje no Santos, o Rodrigo Fernandes. É fundamental a volta do Fernandes, né? Porque ele deu uma solidez ali defensiva, deu uma esperança para o torcedor em sofrer menos defensivamente e ter um pouquinho mais de liberdade. Só que o meio-campo do Santos me preocupa muito. Porque depender só do Soteldo, a bola precisa chegar para ele. Porque se ele começa a sair demais para pegar essa bola no meio de campo, para levar até o ataque, ele não pode fazer tudo também. O problema do jogo com o Inter, né? Exato. A bola não chegava. O Santos fez um chute ao gol. Muito pouco. E esse Galo, a gente falou muito de ajuste fino, esse Galo hoje tem uma obrigação de manutenção do futebol aceitável do jogo contra o Fluminense. Sim, porque até antes do jogo com o Fluminense, eu veria um equilíbrio maior entre Santos e Galo. Agora, se o Galo jogar o que jogou contra o Fluminense, já é suficiente para colocar o Santos em uma situação ruim. Menos mal para o Santos, o técnico Orlando Ribeiro, ele tem surpreendido em algumas partidas. Por atitudes dele, por decisões dele. Sim. Contra o Atlético Paranaense foi uma dessas partidas. Eu não dava um tostão furado por aquele meio-campo que ele colocou. Sanches e Luan. Sanches e Luan. E a coisa deu certo. Né? Então, acho que aí... Aquele jogo. No seguinte já não deu tanto. Jogo. Num momento do Atlético Paranaense apático, né? Mas anime. O Atlético colaborou muito aquele dia também. Colaborou também. Então, uma apatia, uma falta de vontade, velocidade muito próxima ao futebol apresentado hoje pelo Sanches e pelo Luan, que eles ficaram confortáveis naquela situação. Diferentemente do Atlético Mineiro, que não vem numa boa fase, mas é um time tecnicamente muito melhor e vem de uma vitória importante em casa, que há muito tempo não ganhava. Contra um time encaixado. Então, eu acho que talvez seja a motivação que estava faltando para o Galo deslanchar um pouco nessa reta final para tentar amenizar tudo o que não fez durante a temporada. E começar uma temporada 2023 de uma forma um pouco diferente, com perspectivas diferentes. Agora, a preocupação é grande. Né? São times tecnicamente, para mim, diferentes. Se colocar no papel jogador a jogador, são poucos os jogadores do Santos que você prefere a relação aos jogadores do Galo. Eu vou começar do goleiro, eu preferiria o João Paulo. Cara a cara. Se fizer o face-to-face, o cara a cara... Se a gente tiver... Nós temos as prováveis escalações aí, Leon? Vamos pôr, já que a Natália sugeriu esse cara a cara, a gente vai fazer rapidinho aqui. Olha só, João Paulo, Natan, Luiz Felipe Bauerman e Felipe Jonathan. Time comandado pelo técnico Orlando Ribeiro. Rodrigo Fernandes voltando ao time, Sanches e Luan. Ângelo, Marcos Leonardo e Soteldo. Esse é o provável peixe, logo mais na Vila Belmiro. O Atlético Mineiro do técnico Cuca com Everson, Guga, Gemerson, Alonso e Dodô. Otávio, Alain e Zaratio. Ademir, Hulk e Pavão. Deixa o Galo aí na tela. Essa lateral direita do Galo preocupa, né? Deixa o Galo aí na tela e a gente faz rapidinho. Vamos tentar fazer um cara a cara rapidinho? O Galo tá na tela, ó. Então vamos lá. Natália. João Paulo. Everson ou João Paulo? João Paulo. João Paulo, muito bem. Alguém votaria no Everson? Eu acho que eu ainda voto no Everson, também. Mas a diferença não é grande, não. E você, Saraiva?
João Paulo, acho muito bom goleiro. Desempata o papel. João Paulo. Guga ou Natan? O Guga. Guga. Tem uma carreira já, né? Eu vou no Guga também. Tá bom. Luiz Felipe ou Gemerson? Ah, Gemerson sacia ali, se ele quiser. Gemerson. Tem uma perna. E depois temos Bauerman ou Alonso? Alonso. Júnior Alonso. Muito Alonso. Certo, Saraiva? Muito Alonso. Certo. Felipe Jonathan faz essa. ou Dodô? Não faz essa. Dodô, que jogou no Santos também. Dodô. Acho até que os dois se equivalem, viu? Mas vai o Dodô. Mas vai Dodô. Eu também não vejo tanta diferença, não. Mas Dodô. Pelo que o Dodô fez na passagem pelo Santos e o que o Felipe Jonathan já entregou e o tempo de jogo, o Dodô. Então, até agora, temos João Paulo no gol, Guga, Gemerson, Júnior Alonso e Dodô. Certo? Certo. Vamos ao meio-campo. O meio-campo, Rodrigo Fernandes ou Otávio? Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes. Sem muita convicção. Você não convenceu Não muito, convenceu, não. professor. Pode votar no Otávio. Não, é que eu não estou convicto de votar no Otávio, mas ele já tem uma carreira internacional, né? Não, vai no Rodrigo. Também. Saraiva, Otávio ou Rodrigo Fernandes? Rodrigo. Rodrigo. Vamos Então vamos lá. Alain ou Carlos Sanches? O Alan tá jogando mais, né? Nos últimos... Se fosse o Carlos Sanches de 2000, É isso. 2000 e lá pra Mas não trás, é ele que vai entrar em Escalando campo. hoje, o Não Alan. é ele que vai entrar Eu em vou campo no Alan. hoje. Escalando dos últimos 2 anos pra cá. Né? Luan 2022 ou Zaratio 2020? Não é Luan O professor 2017. tá convicto? Luan ou Zaratio? Esse 2022 é que pega. Há Não pode ser necessidade? 2017? Não. 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 Então é o Zaratio. Qualquer necessidade. coisa que não seja o 2017 é o Zaratio. Como diria João Guilherme, há necessidade? É Zaratio. Ah, necessidade. E aí continuamos. Temos Ademir ou Ângelo? Ângelo. 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 Saraiva? Ângelo. Saraiva, Hulk ou Marcos Leonardo? Hulk, né? Há necessidade. O Marcos é muito bom, tá? É muito bom. Sim. Não entendi essa gargalhada. Ai, gente, Mas- desculpa. Diga, por que a gargalhada? Literalmente, o Marcos Leonardo tem que comer muito arroz e feijão para alcançar o Em Hulk. todos os sentidos. Em todos os sentidos. É um bom jogador, promissor, tem futuro. futuro. Mas é jovem. Tem futuro. Mas o Hulk não dá pra comparar, né? Não. o Hulk E temos Pavon. Quero ver agora. Pavon ou Soteldo? Soteldo, né? Soteudo. Soteudo. Muito Tem Soteldo. certeza? Eu sei que tem uma certa Soteldo. mágoa do Soteldo chegando e não fazer mais Olha. nada, mas... Ah, mas também o time E é agora? um total de não, raça. peraí. Soteudo. Saraiva, Pavon ou Soteldo? Soteldo. Olha, Abel. Eu vou... O Abel, pelo visto, é Abel, Pavon, né? Pavon ou Soteudo? Então o ataque do Santos mete mais Não medo. fuja, o não ataque, fuja. O ataque, então, As pra pontas. vocês é Ângelo, Hulk e Soteldo, é isso? É. O ataque que escolhemos. É que o Hulk joga pelos três. o Vai, a Pavon ou Soteudo? Pavon jogou Copa do Mundo? Ah, Esteve na Copa do Mundo de 2018 com São Paulo. Teve presente. Ó, Seleção Argentina. Pavon. olha. Pavão? não mudou muito, porque quem vai ficar ali pela ala esquerda é o Mas esse Soteudo. foi só um voto pro Pavon. O Santos está no lucro, hein? Tá. Quantos encaixamos do Santos? Encaixamos no João bom Paulo. sentido, não que quiséssemos O encaixar. João mas- Paulo, o Rodrigo Fernandes, o Ângelo e o Soteldo. Soteldo. 4. Quatro? E 7 do Galo. Bom, no começo do campeonato, você O falasse que o treinador não Santos... precisa perguntar, né? Não, 8 do Galo. Técnico. sete. Cuca ou Orlando Ribeiro? Muito Há Cuca. necessidade? É, muito- Não há necessidade. Aí não tem Não comparação. vamos gastar os minutos preciosos que tem. O Cuca e o Hulk são uma... Palpites. Foram 7 jogadores do Galo no cara a cara sugerido por Natália e aceito pela direção do F360. 7 jogadores do Galo e 4 do Peixe. Palpite para Santos e Galo. Começamos com Natália Ferrão, a rainha dos palpites, Ah, sim. ou terminamos Outro com Natália patamar- Ferrão? outro patamar Por que de palpite. rainha dos palpites? Você que está nos assistindo e não sabe, semana passada, Santos e Atlético Paranaense, ela palpitou vitória do Santos e disse mais, com gol do Luan, um dia antes, e o Luan foi lá e fez o gol. E também ela acertou, qual foi o 3-1 que ela acertou? Palmeiras e Palmeiras. Botafogo. Palmeiras e Tudo Botafogo. na cabeça. Palmeiras e Botafogo no F360 de segunda-feira, ela não acertou quem faria os gols, mas ela falou 3-1 Palmeiras. Agora queremos o tempo dos gols. Aí, Vamos começar com Fernando Saraiva. Palpite para Santos e Galo. Por favor, amigo.
Natália, é o seguinte, eu concordo com você que o potencial, o elenco do Atlético Mineiro é muito superior, mas existe um negócio, potencial e desempenho. O Paulo Souza, com o elenco do Flamengo, não conseguiu fazer nada. O Cuca, esse ano, está conseguindo fazer muito pouco. Eu acho que assim, o jogo contra o Fluminense assim, é emblemático. Por isso eu acho que o jogo de hoje na Vila é um jogo equilibrado, mas com o Atlético com mais possibilidades de ganhar o jogo. Eu vou palpitar aqui 2-1 Galo. 2-1 Galo é o palpite de Fernando Saraiva. Ivana Negrão. 2-0 Galo. 2-0 Galo é o palpite de Ivana Negrão. Gols de quem? Não vai falar? Não... Hulk e Pavão. Ah! Isso é homenagem. Votou no Soteldo, mas agora falou gol do Pavão. Sim. Contradição aqui. Mas eu sou essa pessoa. Olha, personalidade, hein? Professor Celso Zelt. 1-0 Galo, gol do Pavão. É pra você, Abel Neto. Aê! Ele vai falar. Vocês que vivem dizendo que o fator campo é fundamental. Mas é que a gente Vila já Belmiro tá, é que a isso, gente já tá que a Vila antecipando. Belmiro é aquilo e o Galo vai ganhar. A Ela gente já é está tudo isso. antecipando que tudo que a gente fala aqui, os deuses do futebol gostam de contrariar, entendeu? Ah, zica a gente, reversa. É, zica reversa. É para você, Abel Neto. Mas que eu saiba, vocês não são torcedores do Santos, vocês dois aqui, então Não. tem zica reversa aí. Bom, o Fernando Saraiva falou 2-1 Galo, você falou 2-0 Galo, o professor 1-0 falou 1-0 Galo, Natália Ferrão, a rainha dos palpites. Se Acabaram os errar, resultados pro Galo. Você bota uma goleada, se é igual Natália alguém. Ferrão, a rainha dos palpites, errar feio, ela já perde logo de cara Não, esse tem- título? Tem a É. margem de erro. Ela tem a margem de erro. Vira a princesa dos palpites. Se a Ivana falou que vai ser 2-0 pro Galo, vai ser 2-1 pro Santos. Olha! Falou que você é o nada dos palpites. Mas eu tenho que concordar com Os ela. palpites dela, eu tô me baseando nos últimos palpites dela, entendeu? Ah, é? Nada, Tá errando Ela tem tudo? razão. Ela tem razão. Eu sou péssima de palpites. Ela tem razão. Então eu tô indo por essa É margem. o que os aí. torcedores do Peixe esperam, que você erre o seu palpite de hoje. E o meu palpite? O outro já está me provocando aqui. E o seu Eu não posso palpite? reproduzir o que ele falou Abel aqui para mim. Neto. O meu palpite hoje, eu estou em dúvida. Hoje é quarta-feira, né? É. Na Por favor, sexta-feira, análise técnica. na sexta-feira nós temos o Sai do Muro, em que o empate é proibido. É. É totalmente, terminantemente Aí proibido. hoje pode. você vai muretar. Hoje pode. Hoje... Ah, hoje vai podia o boletar? empate? Hoje teremos gol do Hulk na Vila Belmiro. Não, pera, a produção tá me dizendo que não pode. Eu Ó, já adianto para vocês Hoje que empate. teremos gol do Hulk e teremos gol do Ademir. Então já temos 2 gols para o Galo. Vai ser 2-2. Mas teremos gol de pênalti do Marcos Leonardo e finalmente gol do menino Ângelo. Santos 2, Galo 2 hoje na Vila Belmiro. Hoje pode empate, né? Hoje pode. Quarta-feira pode. A produção tinha me dito que não aqui, eu não tenho nem ponto, tá? Leon me TJX, disse que né? pode. Eu não tenho nem Não, ponto. põe um gol Hoje do eu Luan muretei. nos acréscimos e 3-2, pronto. Luan? Ah, o Luan. Não, você falou a vitória do Galo. Jogo do Luan. ele só Não, vai- tô indo na sua. Não, ele Eu só sou vai- Ele narrativa. só vai fazer gol ano que vem. Não, professor, É? tá bom. Ou Acabou? gol de escanteio com Sensacional. Bauerman de cabeça? Acabou. Pode ser. 3-2 Santos. Ai. Eu Bauerman achei de que você ia cabeça. falar que o Luiz Felipe quer fazer o gol de cabeça. falou? Não, achei que você ia Não, apostar. Bauerman. Bauerman mesmo? Os dois Tá em uma zagueiros. fase, entregou o gol contra o Ceará. É... Quem mais? Contra quem mais? Ele vem falhando, Teve né? um jogo na Vila Belmiro, não me lembro contra quem. Contra o Ceará foi ele lá no Foi. Castelão, mas feio. teve um jogo na Vila... Contra o Goiás, o segundo gol. Também em Mas cima dele. do Pedro Raul, o segundo Abel. gol. Hoje tem gol do Bauerman, 3-2. Pronto, mudei meu palpite. Só para contrariar, todo mundo falou vitória do Galo. Não, Diga, todo Saraiva. mundo não. Não, Ô, falou Abel. o Santos. Não, o que eu acho fantástico é que em 90% dos casos, o jogo que você imagina é muito melhor do que o jogo que acontece. É verdade. Com Tem que emoção, começar a né? escrever uns enredos aí, entendeu? Sabe como eu costumo imaginar os jogos? Como foi ontem Vasco e Operário. 2-1 até os 43, 2-2, gosta desse teor 3-2 dramático, até o você 49. gosta. Tem que ter drama, tem que ter emoção. Mas Ontem é drama vários- no começo, desde o apito inicial, né? Ontem vários vascaínos choraram de emoção com aquela virada épica. O técnico do Operário falou que o time é frouxo. Você nunca tinha visto um técnico falar isso. Futebol precisa disso. Um jogo Olha como o de ontem forma pequenos vascaídos, né? A criança que viu o jogo de ontem
que acompanhou, ela vai lembrar para O sempre. final, né? O final, É, o professor. final. O finalzinho. Ainda ali. bem que a criança se, não tem se assistiu desde muito o controle começo, sobre a... E logo mais, Santos e Galo, só para terminar esse assunto, que nós vamos falar do Palmeiras, podem surgir novos santistas ou novos torcedores do Atlético Mineiro. Ou pode ter santista que desiste de vez desse time. Eu também. Tem o outro lado. Tem outro lado, né, professor? Corremos esse risco há algumas temporadas. Precisa melhorar muito o Peixe aí. Para conseguir empatar com o Galo hoje tem que jogar muito.